Salve, salve simpatia, salve meu amado Caio, seu abraço, seu carinho, o nosso amor, ele é maior do que qualquer distância, a gente está junto mesmo. Obrigada, Caio, obrigada, Rafa, já falaram um monte sobre o nosso propósito aqui, que é a nova aprendizagem. Como mãe, sei muito o que falar. O cenário todo mundo já conhece, as coisas não estão fáceis para ninguém. Da noite para o dia, fomos surpreendidos com a quarentena e o lockdown. Recolhidos em casa, tivemos que nos adaptar a uma nova rotina. Não nos deram outra opção. E o que já era comum para alguns poucos ganhou muitos mais adeptos. Homeschooling, EAD, e-learning, esses novos termos passaram a fazer parte do vocabulário de pais, mães e filhos. Essa é a chamada quarta revolução industrial. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é uma pesquisa realizada pelo Centro de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que deve transformar o mercado de trabalho que conhecemos. Ainda segundo esse estudo, novas profissões, tipo engenheiro de cibersegurança, projetista para tecnologias 3D, devem surgir e se consolidar no mercado a curto prazo, nos próximos 10 anos. Outra pesquisa, Juventudes e a Pandemia, realizada pelo Conselho Nacional de Juventude, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, revelou que 6 a cada 10 consideram que as escolas e faculdades devem priorizar atividades para lidar com as emoções. Então, respondendo à pergunta do Caio, sim, tem que ter essa cadeira nas escolas. Pergunta número 1, como é que fica o aprendizado diante disso tudo? Será que o ensino híbrido veio para ficar? Um pouco em casa, um pouco na escola? E como se preparar para esse novo cenário profissional? Diante de tantas incertezas, é possível definir o futuro das profissões? As perguntas não são fáceis, mas eles são craques. Para debater esses temas, eu vou conversar com... Daqui a pouco vai todo mundo aparecer aqui. O criador de um dos maiores canais de ciência e tecnologia em português, o Manual do Mundo, o querido Iberê Tenório, estouradaço lá em casa. Bem-vindo, Iberê! Muito estourado lá em Ah, casa. Você tá bom, obrigado, meu Astrid. Que querido? bacana falar com você. Eu é que Tudo fico muito... jóia. E você? Eu tô me sentindo meu filho vendo o astro da vida dele e as suas milhões de possibilidades. Vamos botar mais Fico gente na lisonjeado. roda. Vamos botar mais gente na roda. Eu também recebo ele, que é professor e pesquisador de novos modelos de gestão e futuro do trabalho, o coach Alexandre Pelaz. Olá, Alexandre, tudo bom? Oi, Astrid, tudo bem? Prazer falar com vocês, fazer parte dessa super iniciativa ao lado do grande Imerê e poder trazer essa conscientização do momento que a gente está vivendo, mas trazendo um pouco mais para o lado de análise, né? Porque senão a gente fica preso na mudança e não entende o que está acontecendo. Então, bora aqui que a gente vai colocar algumas ideias no lugar e tirar outras. Aham. E preso é uma coisa que a gente não vai ficar, né? Porque a gente tem que avançar. É isso que temos. Eu sou do meio copo sempre cheio, sabe, Ali? É o que temos, é isso? Então, como progredir com relação a isso? E para completar essa mesa, a gente conta com a presença do professor universitário, economista e diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bom? Um prazer estar com você aqui, Astrid. Um prazer estar com o meu amigo Iberê. Já tivemos juntos em várias outras iniciativas. E esse debate é um debate muito palpitante. O Brasil passa por transformações profundas, o mundo passa por grandes transformações, seja pelo mundo da quarta revolução industrial, seja por essa pandemia, que vai trazer novos legados, vai trazer novos temas, vai acelerar novas tendências. Olha, eu quero mais uma vez agradecer imensamente, sejam bem-vindos. E quero começar já jogando uma pergunta para vocês, que na verdade ela é baseada numa pensata que diz o seguinte: saudável é o sujeito pronto para o amor e o trabalho. Joguei. Quem vai pegar essa bola? Eu vou jogar. Olha, eu posso pegar, Astrid. Pegou. Então já pegou. Peguei? Bora lá. É o seguinte, o que você trouxe aí com essa pensata, na verdade, vem até de uma frase que é do nosso querido Freud. Ele dizia que o amor e o trabalho são os pilares da humanidade.
Ou seja, a maneira como um ser humano adulto vai se relacionar com o amor e a maneira como ele compreende o trabalho como forma de expressão e de contribuição no mundo serão os pilares da humanidade. Mas o que eu acho mais interessante de a gente discutir é que ele disse o amor e o trabalho são os pilares da humanidade, mas ele não disse o amor e o emprego são os pilares da humanidade. Então aqui a gente já tem um começo para tentar investigar. Será que a gente entende a diferença entre trabalho e emprego e a gente prepara as pessoas para qual deles? Não, eu acho que a maioria das pessoas não entende. Luquezzi, você concorda? Concordo, e existe essa disjuntiva. Inclusive, o que acontece muito é que você tem novas formas de trabalho, porque o trabalho tem muito a ver com os padrões tecnológicos, culturais, que são restringidos pelas formas de emprego. E aí nós temos todo um lado institucional, de como organizar as relações formais do trabalho, que é as formas de emprego. Então, nós temos essa contradição e essa contradição se amplia muito e dramaticamente no momento em que nós vivemos. Nós temos um conjunto de novas tecnologias que estão transformando basicamente todas as questões ao nosso redor, que são as mudanças do paradigma técnico-econômico. Então, nos anos 70 do século passado, nós tivemos a microeletrônica e a telecomunicação, que foram, aliás, as duas principais tecnologias que colocaram o homem na Lua. E isso transformou tudo ao nosso redor, nas décadas que se seguiram. Agora nós estamos vivendo uma nova mudança e até com rotas tecnológicas mais complexas. Nós temos a inteligência artificial, os algoritmos, que vão substituir todo o trabalho não cognitivo, todo o trabalho repetitivo. E há muito trabalho repetitivo, seja na indústria, seja nos serviços, seja no mundo das telecomunicações, vai haver um grande impacto transformador. Mas nós temos também toda a internet das coisas. O mundo digital, das TICs, tornou muito barato os chips. Tem chip em tudo. Por isso a internet das coisas. E vai gerar muito mais informação. Tanto que hoje o modelo de negócio está em cima de informações. E a segurança cibernética é um tema central para governos, para a empresa, para a sociedade. Isso vai mudar também as formas de como produzir. Nós vamos ter o que se chama de indústria aditiva, impressoras 3D, novas cadeias de valor e o Big Data. Essas novas tecnologias, Astrid, elas estão transformando o mundo do trabalho. O trabalho vai desaparecer? Não. Ao longo de 200 anos de indústria, nós temos transformações tecnológicas que sempre melhoram o bem-estar e mudam o emprego. O emprego não serão para as mesmas pessoas, nem serão para os mesmos territórios. Aqueles países que melhor entender o enredo do futuro vão se posicionar melhor. Da mesma maneira, aqueles indivíduos e famílias que melhor entender esse contexto vão ter um posicionamento estratégico. O que é estratégia? Aonde eu quero estar no futuro. E isso vai criar um enredo transformador. Nós do Senai trabalhamos muito para apoiar a indústria brasileira a ser capaz de atuar nesse mundo com um enorme acirramento da competição. E isso é importante porque os estudos do World Economic Forum e outros repórteres internacionais dizem que vai haver uma enorme destruição de emprego. Nos próximos 4 anos, 75 milhões de empregos vão desaparecer, mas serão gerados mais de 130 milhões novos postos de trabalho. Não serão para as mesmas pessoas, serão para as pessoas que dominarem essa transformação, que dominarem essa formação, não só a formação técnica, Astrid, como também socioemocional. E não é a escola ter uma disciplina socioemocional, isso tem que ser transversal, tem que estar em todo o programa, tem que ser uma transformação cultural, tem que ter uma escola que atue sobre resolução de problemas.
Nós precisamos sair de uma escola do século XX, uma escola industrial fordista, para uma escola do século XXI. Uma escola que vai resolver problemas não cognitivos e não repetitivos, ou seja, problemas de interpretação, de inteligência. E não é só uma inteligência com novos requisitos técnicos, mas é também saber trabalhar em equipe. Vai ter menos hierarquia no emprego do futuro e mais capacidade de gerar criativamente e interpretar dados, criar novos modelos de negócios. O valor adicionado vai estar na informação e na capacidade de trabalhar com essa informação. Por isso que o mundo está cada vez mais fazendo uma revolução de uma nova escola. Precisamos dessa nova escola. É o que os especialistas, os educadores chamam do STEM, essa educação do futuro, do século XXI, baseado no ensino de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Não de disciplinas, mas de multidisciplinas. Inclusive, mais de um professor em sala de aula ensinando o mesmo tópico, porque o futuro vai ser um futuro de menor repetição e de maior capacidade analítica e multidisciplinar. Kézia, você jogou tanta informação no meu colo e eu doida para... Agora eu quero falar isso, agora eu quero falar aquilo. Vamos tentar, no meio do caminho, no nosso caminho aqui, destrinchar algumas coisas. Mas antes eu quero ouvir Iberê também sobre essa questão. Iberê tem um trabalho muito prazeroso e é um cara que já há Quantos anos já de internet, Iberê? 12 anos, Astrid. 12 anos. Há 12 anos você estimula as crianças e o adolescente, né? Meu filho veio crescendo com você. Ao pensar, ao fazer, até analogicamente algumas coisas, mas é ao pensar, sobretudo. E eu acho isso muito interessante, então eu queria a sua reflexão também. Tá, uma coisa que me chama muita atenção quando o Rafael fala será que a gente está preparando as nossas crianças, nossos adolescentes para esse mundo em que as máquinas vão fazer grande parte do trabalho? Que tipo de trabalho vai sobrar, né? Então, vão sobrar os trabalhos que exigem criatividade, que exigem um pensamento rápido, que exigem trabalho em equipe, né? Que exigem afeto. E são exatamente essas as habilidades que a gente não treina na escola. Então, como que eu vejo isso pelo olhar manual do mundo, né? Pelo olhar do que a gente faz aqui? A gente trabalha bastante com a cultura maker. A cultura maker é um jeito de fazer as coisas. Quando a gente fala maker, dá a impressão que é aquela coisa antiga, né? O do it yourself, ou fazer as coisas em casa. Não é bem assim. Essa cultura maker, ela tem muita colaboração. As pessoas fazem as coisas juntas. Elas se juntam numa oficina. Então, se você vai ter isso numa escola, normalmente a escola tem um espaço maker, onde o pessoal vai lá, cada um faz um projeto diferente, um interfere no do outro. Se você tem um espaço maker público, como em São Paulo a gente tem alguns espaços makers públicos aqui, as pessoas vão lá, fazem seu projeto, um dá palpite no outro. Agora com a internet você também coloca o seu projeto na internet, pede para as pessoas opinarem. Quando ele está pronto, você coloca lá para compartilhar. Isso quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso? Essa cultura, ela estimula muito pensar em conjunto com outras pessoas, trabalhar em equipe, pedir ajuda para a pessoa certa para resolver os seus problemas. Mas o principal de tudo, quando você constrói alguma coisa você mesmo e está com vontade de construir aquilo, você começa a ter prazer em resolver problemas. E eu acho que essa é a coisa mais importante de todas, e é essa capacidade que nunca vai ser desprezada no momento de um emprego, seja um emprego do século XIX ou um emprego do século XXII. Né? Essa vontade e capacidade de resolver problemas. Eu acho que essa cultura maker, a vontade de fazer as coisas em casa, de entender como as coisas funcionam, ela estimula muito a vontade e capacidade de resolver problemas e sem dúvida, uma das capacidades que a gente precisa daqui para frente. Iberê, como eu falei, você foi um dos pioneiros aí no campo da divulgação científica da internet. Você acha que depois desse ano as pessoas vão procurar construir ainda mais o seu conhecimento? Ou seja, ter uma postura ativa com relação à aprendizagem? Nossa, isso tá uma guerra, Astrid, porque ao mesmo tempo em que a gente tem
A gente está num momento que a gente depende exclusivamente da ciência. Todo mundo está desesperado por uma vacina. Esse é o ponto final que Sim. a gente espera para essa história. E quem que consegue fazer vacina? São os cientistas. E a gente está exigindo que eles trabalhem ao máximo da capacidade, uma velocidade absurda. Todo mundo quer que eles atropelem os protocolos de segurança para ter a vacina logo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, do outro lado, uma onda anti-ciência absurda, né? Terraplanismo aumentando, movimento anti-vacina, movimento de se acreditar em soluções mirabolantes para os problemas que a gente tem agora dentro da pandemia, soluções que não são comprovadas cientificamente. Então, ao mesmo tempo em que a dependência da ciência ela cresceu absurdamente, de repente, toda a nossa perspectiva de vida depende de uma solução científica desesperadora. Existe um outro lado de uma guerra de contra-informação, contra cientistas, diminuindo o financiamento para a ciência e tudo mais. Então, isso me preocupa muito. Eu sinceramente não sei se a gente vai sair melhor dessa, né? Eu acho que uma parte das pessoas sim, uma parte não, e isso aumenta ainda mais um momento de polarização muito complicado que a gente está vivendo. Aqui eu luto muito para informar as pessoas da melhor forma possível. Então, semana passada teve um vídeo sobre como funciona aquele termômetro de testa para contar para as pessoas que aquilo não transmite ondas eletromagnéticas que vão destruir o cérebro. Não, Muito pelo pelo amor de contrário, quem Deus. transmite as ondas quem transmite as ondas eletromagnéticas é a gente que está transmitindo infravermelho que o termômetro É. lê, né? Aham. Então, tem que explicar isso, e eu acho que cada vez que a gente explica isso de um jeito mastigado, bem explicado, que as pessoas entendem, a gente está colocando ali um anticorpo a mais a favor da ciência, sabe? Um anticorpo contra a fake news. Então, Ótimo, é essa a ótimo. minha luta aqui diária. Ótimo, ótimo essa fala. Vem cá, Pelais. Agora, falando bem com quem está olhando a gente, gente jovem, com pontos de interrogação na cabeça. Que mercado essa galera vai encontrar depois desse ano? Você acha que as pessoas vão estar mais conectadas com o pensamento sobre as suas relações de trabalho? Que mercado é esse para essa galera? Eu acho que agora a pandemia, na verdade, ela nos deu uma grande lente de aumento para enxergar coisas que já eram sinais de mudança do mercado e que ficaram de uma forma muito incisiva, né? A gente teve que experimentar um pouquinho do futuro antes de estar preparado para ele. O exemplo mais claro que a gente tem é o home office, né? O trabalhar em casa, apesar de que o que a gente vive hoje não é exatamente o home office, a gente vive um se vira nos 30 em casa, enquanto tem filho, cachorro, você gerencia Total. todas as outras coisas, mas ainda assim, né, quem teve o privilégio de trabalhar em casa, isso já é reconhecer um privilégio, ainda assim descobriu que não tinha a disciplina necessária para trabalhar sem supervisão. Então, tem muita gente que entendeu que o que chamava de disciplina no mundo do trabalho, na verdade, era obediência. E que aquele discurso de eu queria trabalhar sem chefe, talvez eu não tivesse tão preparado. E o Iberê trouxe aqui alguns indícios importantes de a gente desenvolver as pessoas para poder trabalhar com essa autonomia, com essa autorrealização, a capacidade de a gente, por meio da nossa atividade, seja fazendo lúdico experiências, eu conseguir mostrar quem eu sou no mundo, né? O trabalho, ele é esse veículo de autorrealização, de dentro para fora, eu me torno real no mundo. Pós-pandemia, a gente vai enxergar um mundo que os profissionais vão estar, né, as organizações vão estar procurando pessoas que tenham acelerado essa compreensão, que tenham aproveitado esse momento para amadurecer a sua visão com relação ao trabalho. Porque a gente teve um momento em que o trabalho tinha simplesmente o papel de sobrevivência. Eu trabalho porque eu quero receber alguma É. coisa em troca, ponto final. Depois a gente evoluiu um pouquinho e ele foi um pouquinho para o trabalho econômico, financeiro. Eu trabalho porque eu vou guardar, eu consigo planejar, eu olho para frente. Mas agora, a grande questão do trabalho é o trabalho e o seu valor de interpretação. A história que a gente consegue contar sobre o trabalho. Por isso, o trabalho deixa de ser só o profissional, né? Deixa de ser só o que a gente faz no mercado de trabalho, mas também a gente começa a enxergar o trabalho doméstico. A gente limpa o banheiro, a gente corta os cabelos dos filhos, o meu mesmo, né? Cansei de brincar com os meus filhos, de trabalhar com os meus filhos sob a supervisão do Iberê, fazendo experiências, porque toda vez que você está Uhum. colocado num campo de ação
produzindo, mostrando quem você é para o mundo, isto é trabalho. Tem um pedacinho desse trabalho que a gente leva para o mundo profissional e a gente realiza um contrato de troca de mão de obra, de horas, de pensamento criativo, de empreendedorismo em troca do dinheiro, porque a gente vive no Ocidente capitalista. Mas essa compreensão de que o nosso trabalho transcende o contrato, transcende o crachá, é algo que as pessoas precisam compreender e adequar ao discurso. Né? Pós-pandemia, o mercado espera que a gente saia mais maduro sobre o nosso papel de fazer a diferença dentro ou fora das organizações. Dê o nome que quiser, emprego, trabalho, empreendedorismo, o importante é mostrar quem você é e fazer a diferença. Você cortou muito bem o seu cabelo, ficou ótimo, viu? Não é, Agora, menina? Foi a terceira vez, né? não, arrasou, arrasou, de verdade. Já tem até um outro plano B, se você quiser voltar para o mercado. Agora, Luquezzi, como é que a gente prepara, então, também sempre muito objetivo, pensando na nossa audiência, como é que a gente prepara e qualifica esses novos profissionais, muitos jovens também, para esse novo mercado de trabalho? Bom, se manter atualizado, acho que é condição sine qua non e a gente acho que essa mensagem já conseguiu passar, ou não? Olha só, a educação ela é contínua e é ao longo da vida. E nós precisamos resolver um grande problema no Brasil. No Brasil, nós temos um contingente pequeno de jovens que fazem educação regular junto com o ensino técnico. No Brasil, apenas 10%, ou seja, 1 de cada 10 jovens, fazem curso técnico. Nos países desenvolvidos, são 5. Se nós estivéssemos na Áustria, seriam 7. Na Finlândia, um dos melhores sistemas de educação do mundo, 7 também. Então, nós precisamos repensar o nosso sistema educacional, até porque nós temos um enorme contingente de jovens que não conseguem um primeiro emprego. E com essa pandemia, isso piorou. Uma pesquisa recente da FGV demonstrou que os jovens foram os mais atingidos pela pandemia. São desempregados e com maior dificuldade de fragilização social. Se os jovens são o futuro, nós temos que pensar nesse desafio para o nosso sistema educacional. Tem uma saída. Houve uma reforma do ensino médio, ela será implantada pelos próximos 10 anos. Fiz parte do Conselho Nacional de Educação, ajudei a pensar essa agenda. Nós teremos um ensino médio agora com 5 itinerários, e um deles um itinerário técnico. Eu acho que isso é um caminho para o futuro e isso é importante para a juventude brasileira. Nós temos que pensar nessa agenda para o futuro do Brasil. Educação técnica, educação profissionalizante, vai ao encontro da pesquisa que você apresentou no início. Não só as questões socioemocionais, mas uma educação que dialoga com o mundo real, que dê emprego para as pessoas. É a ideia de que a educação crie um projeto de vida, um projeto individual para o aluno. Seja uma educação emancipatória, ou seja, ela vai dar identidade social. Nós não podemos esperar, e seria muito elitista, que a identidade social fosse conferida apenas por uma graduação universitária. Isso não é justo, não é democrático, não é assim que funciona no mundo. Todos têm o direito de seguir de acordo com suas vocações. Alguns vão para a universidade, outros não vão. Mas o sistema educacional, Astrid, tem que dialogar com todos, com essa diversidade que são os jovens, e vão dialogar com as suas vocações, com os seus desejos, com os seus projetos de vida. Isso vai ser bom porque o Brasil tem um grave problema de produtividade. Nós precisamos de 5 brasileiros para ter a produtividade de um norte-americano, ou de 4 brasileiros para ter a produtividade de um alemão. Isso é muito ruim para que nós possamos ter crescimento de renda, para que nós possamos ter competitividade. E nós estamos atravessando um outro problema, que é uma transição demográfica. Então, combinando tudo isso e respondendo à sua pergunta, sim, nós precisamos de uma educação
técnica. Isso vai ser melhor para os jovens, vai dar mais emprego, mais justiça social, menos violência urbana, aumento da produtividade e uma melhor equação demográfica para o futuro do Brasil. Cá, eu quero botar mais gente, eu sempre sou aquela que quer botar mais gente na roda. Quando estávamos organizando esse encontro, a gente convocou parceiros do time de valor social da Globo para mandar também dúvidas e provocações. Vamos ver o que a Gabriela Gonzaga mandou para gente. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou de Curitiba e eu gostaria de saber quais, na opinião de vocês, são as características e habilidades mais importantes para ser um profissional bem-sucedido no futuro. Quem vai pegar a bola? Olha, eu tenho uma ideia que pode responder a Gabriela. Então, alguém falou pode pegar também, mas eu quero que você responda primeiro, Luquezzi. E quem falou pode pegar, vai pegar depois. Fala, 30 Luquezzi. segundos. Tá. Eu converso muito com o pessoal da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e eles têm uma frase clássica. Nós contratamos os profissionais pela competência e demitimos pelo atitudinal. Eu acho que nós estamos sendo fortemente desafiados e essa geração no futuro vai ter que ter novas competências, Astrid, não só técnicas, não só dialogando com a quarta revolução industrial, que vai mudar todas as cadeias de valor, mas também no comportamental, criatividade, trabalho cooperativo, ser capaz de interpretar a informação, mas trabalhar em equipe. Vai se exigir menos hierarquia, menos capatazia, que é essa obediência, e mais uma capacidade de trabalhar conjuntamente em empresas. Iberê, você que falou que queria pegar a bola, depois eu quero perguntar uma coisa também. Vai, pega a bola, Iberê. Eu acho que essa pergunta volta ao que eu tinha falado sobre a ideia de trabalhar com projetos, trabalhar com o mundo maker, em que você aprende todas essas habilidades de comunicação, de conseguir resolver problemas com pessoas que estão à distância. Essa é uma coisa sensacional, né? Imagina que você está fazendo um robô na sua casa sozinho e você entra num site americano e descobre outras pessoas que estão fazendo os seus próprios robôs, que estão alguns passos adiante. E aí você começa a trocar ideia com essas pessoas para resolver os seus problemas e com informações que você está trocando em outra língua com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, você consegue resolver os seus problemas e acaba dando soluções para eles também. Isso está muito ligado à ideia de home office, antes de tudo, né, de você conseguir resolver tudo à distância, de você trabalhar em cooperação com pessoas que estão em outros lugares, que falam outra língua, que estão em realidades completamente diferentes. Trabalho em equipe, em comunicação, todas essas habilidades vão sendo desenvolvidas quando você se mete a fazer alguma coisa maluca desse tipo. Então, eu acho que tem uma educação que preza um pouco mais com essa ideia de projetos e não muita decoreba, como eu vi muito na minha educação, poderia preparar muito melhor as pessoas para esse futuro. A gente chama de educação conteudista. Quem que falou? Eu não decorei a voz de vocês, eu não tenho a imagem. Foi o Alê? Imagina. Ale, não só quero que você faça um complemento, como eu quero botar na roda aquele seu currículo, o que você mandou para mim, que tem apenas 10 linhas, é um negócio fantástico. Mas dentro desse currículo fantástico, que chega aos trigêmeos que você teve a experiência de trabalhar numa empresa com 1.200 funcionários, se não me engano, onde não existia chefia. 12 mil. 12 mil? 12 mil. Explica um pouco dessa experiência, porque eu acho que isso é um perfil de trabalho do futuro. E acho que me dá a oportunidade de complementar assim aqui o que o Iberê e o Rafa estão falando. Eu tive a experiência de seguir uma carreira absolutamente tradicional, como tem sido no Brasil por anos, de ser preparado para arrumar um bom emprego, para conseguir uma oportunidade de mudança social a partir do meu trabalho. E depois que eu já tinha me preparado, já tinha alguns anos de estrada, tive a oportunidade então de trabalhar numa empresa americana que tem 12 mil funcionários, sem cargo e sem estrutura hierárquica rígida, portanto, sem chefe. E quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, eu já tinha um nível de maturidade, inclusive de idade, que eu achava que estava preparado, mas quando eu entrei,
eu não conseguia navegar. Porque a Oi? história que eu construí no mundo do trabalho, os sinais que eu vivi historicamente, eram muito atrelados ao cargo, ao crachá, ao poder hierárquico que os líderes decidem e a equipe cumpre. E nessa empresa era sempre essa construção, como o Iberê descreveu aqui para a gente, um monte de características da inovação aberta. Ao invés de a gente morar em silos, que cada empresa faz o seu, todo mundo sabe o que está fazendo. Se eu sou da área financeira, mas eu tenho uma ideia para RH, eu vou até a RH e dou, e o RH acolhe e aceita que eu ajude, e assim também com a área de tecnologia ou com marketing, a gente se tornava, então, trabalhadores em multiplataformas. E para mim foi uma grande experiência realmente de viver esse ano, né, esse momento do futuro em que as empresas realmente vão se transformar numa plataforma de desenvolvimento e contribuição. E um dos valores dessa empresa era muito interessante, que era liberdade. E liberdade pode nos dar um montão de interpretações, então eles traduziam para a gente, dizia liberdade para ser o seu melhor, para contribuir ao máximo para o seu sucesso e para o sucesso da organização. E todos nós tínhamos o compromisso de ajudar uns aos outros a dar certo. O processo não era fácil, então, quando eu entrei nessa empresa, já me disseram: você vai ter um choque cultural de 2 anos. Eles já sabiam que ia ter um Aham. choque. Eu falei: imagina, aqui em 2 meses Imagina. eu vou estar Tá nadando ótimo. É aqui que eu fácil. queria ficar mesmo. Imagina. É isso. E aí eu entendi que não, porque a gente entra nesse discurso e a gente assume que já tem maturidade, que sabe lidar com a autonomia e o que me faltava era só espaço. Obrigado, você me deu espaço, agora eu vou navegar. E aí você começa a entender que você não tem tanta maturidade, que você ainda não lida tão bem com a autonomia e que existe sim essa curva de aprendizado e de maturidade de lidar com a sua influência independente do crachá, tirando o papel da hierarquia, tirando o papel da liderança imposta e começando então a viver essa relação positiva de construção conjunta. Foi uma experiência que realmente marcou completamente a mudança de visão que eu tinha sobre o mundo do trabalho. Vem cá, agora eu vou chamar ela que está de olho em tudo que rola nas redes sociais. Eu quero que ela conte pra gente o que o povo está falando através da hashtag -30fest. Chega mais, Rafa Kalimann. Oi, Astrid. Oi aos nossos convidados. Que legal que está sendo esse papo. Eu estou mergulhando aqui com vocês, aprendendo muito. Eu Concordo também. muito da importância da. Vocês estão me ouvindo? Tô super. Ah, concordo muito da importância da comunicação e a liberdade para a gente poder ser e exercer, né, o que a gente tem de melhor dentro das empresas, enfim, na nossa vida social. Bom, estou eu lendo aqui. Eu fiz uma pergunta antes, Astrid, para as pessoas, para Aham. entender se elas têm feito algum curso online durante a pandemia. E muitas pessoas, esse isolamento, muitas pessoas nos responderam dizendo que sim, que teve uma, inclusive, a Costa Hernandes, que diz que fez 12 cursos Ui! online nesse momento de isolamento social até o momento, ou seja, ela pretende fazer Oh, mais cursos online. tá com o tempo ela. Incrível, né? Pois é, a Bina disse: acredito que muitas profissões serão extintas e novas surgirão. Devemos nos preparar cada vez mais para essas novas experiências. Acho que está muito ligado com o que vocês estão falando aí agora no estúdio e que realmente está muito ligado a esses cursos online que a gente pode aproveitar esse momento para fazer e aprender cada vez mais. A Alana respondeu: inclusive, estou fazendo um curso agora, muito bom. E os da Globo que vocês passaram, tem cursos maravilhosos, me interessou bastante. Porque no site do Menos 30 Fest tem várias opções de cursos gratuitos para vocês acessarem. Eu estou adorando isso tudo, Astrid. Você está gostando? Você fez algum curso online durante esse isolamento? Querida, eu quando aconteceu, eu falei, agora eu vou falar o francês. Acontece que eu tenho uma criança em casa que tem um ritmo, está fazendo um ensino à distância, super se adaptou, mas tem o ritmo dele. Então, meio-dia, o almoço tem que estar na mesa. Aí chega a verdura, aí tem que ligar para o supermercado. É uma administração tão louca do que tanta coisa que você tem que fazer que, infelizmente, não deu tempo. Ficou para a próxima encarnação o francês. Fiquei só com vontade. Mas eu conheço muitas Ah, mas pessoas que fizeram e se deram muito bem. Acho que 12 foi realmente um recorde. Mas um ou outro, eu acho bastante, que. né? Eu conheço muita gente que conseguiu fazer algumas coisinhas e que ficou muito feliz, muito satisfeito.
Beijo, Bom, gata. gente, Muito continue obrigada. contando pra gente. Continue contando e usando a hashtag #menos30fest que vocês têm aprendido nesse momento de isolamento. E eu tô de cá continuando acompanhando tudo, viu, Astrid? Tô adorando o papo. Não, eu também. Eu fico aqui, mas eu aprendo loucamente com o que cada um vai falando, e minha cabecinha fica pensando e sempre pensando em quem está vendo a gente e como a gente pode ajudar mais eles. Vou jogar mais uma pergunta na roda. Tchau, Rafa. Embora não seja uma realidade comum para todo mundo, uma parcela experimentou o ensino remoto durante esse ano. E eu queria saber o que vocês três acham sobre o ensino híbrido, porque o próximo passo das escolas talvez seja o ensino híbrido. Quem pode vai à escola, quem não quer, as famílias que não optarem por não ir, vão ficar em casa, mas recebendo as aulas ao mesmo tempo. As escolas estão sendo, pelo menos as escolas particulares, e o meu sonho é o sonho que isso seja do alcance de todas as crianças e adolescentes brasileiras, mas o ensino híbrido pode ser, pode vir para ficar, pode estar vindo para ficar. O que vocês acham? Iberê, vou pela ordem aqui que eu estou vendo. Vou Iberê. começar, então. Eu tenho uma filha de 5 anos em casa e ela está tendo aula à distância, começando a se alfabetizar à distância, para aprender Aí é difícil. formar sílaba. E aí o que eu tenho percebido, ao mesmo tempo, tenho vários amigos que são professores universitários e eu vejo duas realidades completamente diferentes, né? Enquanto na universidade eles estão super entusiasmados, descobrindo várias coisas novas, várias coisas que dão certo, né? Alunos participando muito mais do que participavam antes, porque eram tímidos e agora estão entusiasmados. Alunos com mais energia, porque antes pegavam transporte para chegar na universidade, eles chegam mais atentos. Mas a minha filha é um pandemônio, né? Porque a gente tem que ficar junto dela, acompanhando. Os professores estavam muito distantes dessa realidade, nunca pensaram nessa hipótese. Acho que no ensino superior já é bem diferente, a gente já tinha muitos cursos que funcionavam 100% online. Então, o que eu vejo é que facilmente a gente vai começar de trás para frente, né? Do ensino superior já ir automaticamente virando uma parte à distância. Com isso, o que eu acho muito interessante disso é a gente reduzir custo. Então, esse tempo de transporte que a gente tem, principalmente em cidades grandes como São Paulo, se demora 1-2 horas para chegar na faculdade. Não existe. Vou só lhe corrigir, não existe esse privilégio só para São Paulo, não. Hoje, as grandes capitais brasileiras, do Nordeste, que eu sou uma profunda conhecedora, posso dizer isso, o trânsito também é infernal em vários lugares, né? Mas pode continuar. E quem estuda à noite também, Atriz, que eu acho que é o caso de uma parcela imensa dos brasileiros, tem medo de voltar para casa depois que sai do curso, porque volta para casa no horário chega em casa à meia-noite. Então, esse problema ele é resolvido automaticamente com o ensino à distância. Outra coisa bacana é você ter oportunidade de estudar onde você quer, independente do lugar onde você está. Então, quem está numa cidade pequena, eu cresci numa cidade pequena, do interior. Você tinha que mudar de cidade para fazer a universidade. Agora, isso começa a mudar muito. Mas o que me preocupa em tudo isso, vendo a Helena, minha filha, lá estudando online, que a família tem que estar estruturada, e ainda que a pessoa seja adulta, né, ela tem que estar estruturada em casa para estudar. Então, tem que ter um ambiente silencioso, tem que ter uma conexão com a internet boa, a situação emocional familiar ali tem que estar bem resolvida, porque senão a pessoa entra toda emocionalmente quebrada, nervosa, com a televisão ligada do lado. E isso não é uma realidade fácil de encontrar nos lares brasileiros, né? Não é qualquer pessoa que tem um cômodo só para ela, com uma escrivaninha, um computador com uma boa conexão com a internet, e 5 horas tranquila ali assistindo aula, fazendo exercício e tal. Então, esse é um desafio tremendo. Essa é a grande crueldade dessa pandemia, o que faz com que as diferenças sociais sejam definitivas na frente ali, né, na hora que vão passar pelo vestibular, ou vai até entrar no mercado de trabalho. Ale, vamos pela ordem aqui que eu estava vendo. Eu não sei se é o caso. Desculpa, fala. Só para terminar, eu não sei se é o caso, e aí talvez o Alexandre ou o Rafael já tenham pensado nisso, no futuro a gente ter espaços em condomínios, por exemplo, ou em associação de moradores, etc., e que as pessoas vão lá para estudar e é um lugar que é fora de casa, é quase casa, né? Você vai ali para um
um prédio, de uma sala em que está todo mundo estudando, tranquilo, cada um curso diferente e tal, mas que você pode se concentrar, porque dentro de casa, assim, a gente sabe que em vários lugares vai ser impossível. Daqui a pouco vão inventar o school office, né? Ale, Sim, sim. Ale, porque esses espaços comunitários onde você vai para estudar, mas é melhor ir para a escola. Tem uma outra categoria aí de ensino à distância. Eu não perguntei sobre ensino à distância, eu perguntei só sobre ensino híbrido. Eu conheço jovens que estão fazendo universidade e que optaram pelo ensino à distância exatamente pela maleabilidade de poder trabalhar e ir fazendo a sua educação numa agenda pessoal. Mas, Ale, eu quero que você responda com relação ao ensino híbrido. Você acha que veio para ficar? Tá. Acho que sim, acho que essa grande experiência que a gente viveu agora mostrou-se apropriada para diversos cenários. Acho que o grande ponto principal é realmente ter escancarado a desigualdade e a gente entender que ela não é uma solução ideal para todo mundo, considerando que cerca de 40% dos alunos da rede pública do país não têm computador em casa, então é um ponto bem levantado aqui pelo Iberê. Então, se a gente compreender que a maneira de oferecer a educação a partir do ensino híbrido me parece que é um caminho muito legal e a gente agora tem que traçar a estrutura para conseguir que ela seja adequada, e isso é o como oferecer o ensino, e acho que a gente ainda tem o dever de casa de discutir um pouco mais sobre o que é que a gente vai oferecer para essas pessoas, né? Não só crianças, mas para os adolescentes e adultos também. Mas respondendo à pergunta, sim, o ensino híbrido é uma maneira muito importante. Eu acho que a gente nunca é muito tempo, mas que a gente não deveria sonhar com só trabalhar com ensino à distância, porque a gente ainda aprende muito com o relacionamento, a gente enxerga novas formas e tal, mas o híbrido é sim uma ferramenta muito poderosa para potencializar todos os pequenos problemas que a gente mencionou aqui, que a gente tem com relação à educação. E o importante talvez é que o ensino híbrido tenha nos provocado a olhar menos para a ótica da educação, que é o que eu ofereço, mas olhar um pouco mais para a ótica da aprendizagem, onde eu foco no aprendiz. Como é que chega para aquela pessoa, como é que ela absorve. Então, a gente foi para uma discussão um pouco mais humanizada da oferta da aprendizagem. Eu acho que é uma questão que perpassa por tudo isso que a gente já falou aqui também, né? Então, Lucchesi, a sua opinião, ensino híbrido veio para ficar? Sim, veio, e é importante a gente ver os 3 momentos que essa pandemia deflagrou. No Brasil, que é um país quase um continente, nós fechamos 180 mil escolas que estudavam 55 milhões de brasileiros e que davam aulas 2,5 milhões de professores. Se nós somarmos esse número, dá a população da Península Ibérica, da população total da Itália ou da França. Então, estamos falando de muita gente. E o mais importante, 80% dos professores se declararam que não estavam treinados o suficiente para isso. Como também as equipes médicas não estavam prontas para o que aconteceu. É um pouco o que você falou, Astrid. É sempre bom enxergar o copo meio cheio. Os professores foram à luta, foram grandes guerreiros. O professor tem um papel central na educação. Mas o mais importante, nós temos um desafio agora, que é um desafio de equidade, que é um desafio de não criar maiores assimetrias e não prejudicar essa população de 55 milhões de estudantes, num país já profundamente injusto como é o Brasil. Nessa questão de conectividade, tem que haver um interesse maior. Está à mão. O país gasta hoje, se nós somarmos o orçamento do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, nós gastamos 438 bilhões por ano. Para fazer a conectividade de todas as nossas 180 mil escolas, vai custar 22 bilhões. Nós temos mais de 30 bilhões no Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Olha que grande propósito
que não seria a conectividade das nossas escolas, dando um salto para o capital humano, transformando o Brasil num país mais justo. Além do que, todas as empresas de telecomunicações são concessionárias. Nós poderíamos administrar melhor isso. Ao invés de ter orelhão, que ninguém mais usa e que está lá no contrato de concessão, por que não modernizar essa relação? Por que não conectar com banda de alta velocidade as nossas escolas? Essa é uma agenda extremamente importante. Nós, para não termos um impacto social tão negativo, vai ser muito importante a busca ativa. Muitos jovens, sobretudo de baixa renda, estão desistindo de estudar esse ano. Houve um terremoto no Afeganistão e isso atrapalhou as escolas, e o prejuízo desses 4, 5 meses lá foi de um atraso de mais de 2 anos no nível de aprendizado daquela geração. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. Nós temos que fazer busca ativa, nós temos que ter um pacote tecnológico para as escolas. O ensino híbrido tende a remover no Brasil um enorme preconceito que havia. Eu concordo com o que o Pelais falou, que a escola tem um papel sociológico. A brincadeira, o recreio, a interação tem um papel. Mas nós podemos pensar, e esse é o conceito da educação híbrida, até porque há um salto tecnológico. A voz natural, essa é a última geração que vai digitar coisas. Os novos devices vão interagir com voz natural. E a depender da interação que vai se tornando cada vez mais eficaz, o device vai entender se o aluno está dominando aquela competência. O estudo adaptativo vai criar trilhas individualizadas de aprendizado. As câmeras, elas vão saber pelo olhar se o aluno está concentrado ou não. Nós sabemos que hoje os estudos nessa área de neurolinguística e neurociência, de cada 60 minutos de aula, o aluno está concentrado 10 minutos, em média. E aí vai ter professores que vão conseguir ter estratégia de ganhar os alunos por 20 minutos. Esse domínio dessas competências podem ser replicados, ou seja, estamos a um passo de uma grande revolução educacional. A escola tem sim que interagir. Como falam os educadores nórdicos, é importante que a criança brinque na rua, que suba na árvore, que se arranhe no espinho. Essas experiências memoráveis fazem parte do processo de aprendizado, que se relacionem socialmente nas escolas, mas não podemos ter um preconceito com a educação à distância, com as novas tecnologias, com a educação mediada por tecnologia e sobre as novas fronteiras que vão permitir uma trilha muito mais individualizada. Antes nós tínhamos uma educação em grande escala, mas no geral uma educação ruim da escola do século XX. Nós estamos a um passo de uma nova fronteira e temos que dialogar com isso. As cidades têm problemas de mobilidade, isso representa poluição, ineficiência, custo. Nós podemos estabelecer processos no futuro e até com maior inclusão, mas temos que pensar numa educação que dialogue com todos, que resolva esse problema de acessibilidade, de democratização do acesso. E aí nós teríamos que pensar numa solução de conexão de alta velocidade para todas as escolas. O Brasil será certamente um país mais justo e com mais riqueza social se nós incluirmos as nossas escolas, se houver qualidade de educação para todos. E seguramente o ensino híbrido abre uma possibilidade para isso. Nós somos um país de renda per capita média baixa. Nós não precisamos e não vamos conseguir replicar o estado do bem-estar social dos países ricos. Podemos pensar, todos os países que pegaram o atalho, que emparelharam e ultrapassaram as outras nações, não repetiram o caminho da história. Nosso compromisso, como o Pelais falou, é com o aprendizado, não é com cimento e tijolo. Temos que pensar em novas tecnologias transformadoras que vão permitir maior inclusão no Brasil e mais, um salto cultural, um salto de produtividade, um salto de formação para as futuras gerações.
Não, só falta vontade política. A grande questão é essa. Adoraria emendar aqui já num papo sobre educação, mas não posso. Eu adoraria continuar conversando. Passa muito rápido o tempo. A gente já está 1 hora aqui conversando, mas o festival precisa continuar. Nosso encontro está chegando ao fim. Eu queria só, se vocês ficou alguma coisa que precisa ser dita. Na minha profissão, eu sempre gosto de falar isso. Às vezes a gente tem se prepara tanto para fazer, faz tantas perguntas, não sei o quê, mas não alcança o objetivo do que vocês 3, tinham em mente que iriam falar. Se faltou alguma coisa, vamos aproveitar para compartilhar, que seja um dado otimista, né? Não sei, tem alguma coisa que vocês queiram falar? Iberê, começa com você. Uma coisa que eu queria falar, a gente começou falando de trabalho e amor. E grande parte das pessoas são infelizes no trabalho. Muita gente pergunta para mim, você acha que se eu escolher tal carreira eu vou dar certo e tal? E a minha resposta é sempre, as carreiras elas não existem mais do jeito que existiam antigamente. São muito poucas pessoas que elas exercem a profissão daquele jeito tradicional. O engenheiro que vai trabalhar na obra, né? O arquiteto, o jornalista que trabalha dentro da redação, cada vez são mais raras essas profissões tão atreladas assim à ideia da carreira. Então, seria muito importante que as pessoas passassem a gostar de assuntos variados, de se apaixonar, de ter curiosidade por coisas diferentes. Isso abriria um leque para elas poderem escolher profissões diferentes e carreiras diferentes ao longo da vida, né? E isso vai ser cada vez mais necessário, porque o mundo vai mudando cada vez mais rápido. Então, uma coisa que eu luto muito é para que as pessoas gostem de estudar, para que elas gostem de assuntos diferentes, que não tenham preconceito com química, com física, com matemática, porque em algum momento da vida a gente vai tomar uma rasteira e vai ter que fazer outra coisa da vida. E como está acontecendo essa pandemia com quase todo mundo. Sim. Então, se eu pudesse finalizar, eu diria, vamos gostar mais de estudar. Eu tenho um dado aqui que eu queria jogar ainda na roda. De acordo com a pesquisa Juventudes e a Pandemia, 4 a cada 10 jovens veem que a sociedade pode passar a valorizar mais os profissionais da educação. Eu acho isso tão otimista. Alexandre. Bom, eu quero agradecer muito o convite, a discussão, o aprendizado, e acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que, como o Iberê falou, a gente não tem realmente mais essa rigidez de profissão e de carreira. Portanto, para os jovens que estão nos assistindo, tenham mais leveza nesse seu caminhar, nessa sua jornada. Em média, hoje as pesquisas dizem que a gente vai ter 7 carreiras diferentes. Eu mudei de emprego 14 vezes, então fica tranquilo, vai dar tudo bem. Mas, como o Iberê falou, não precisa se apaixonar por estudar, porque às vezes o processo é um pouco penoso. Mas se apaixone pela sua versão que estudou. Apaixone-se pela nova pessoa que você se torna quando você traz esse conhecimento para o mundo, quando você contribui, quando você se expressa com diferença. A gente vai inventar o futuro do trabalho, a gente não vai descobrir o futuro do trabalho, ele não está guardado em nenhum lugar. E para a gente criar esse futuro, a gente precisa de você dentro do campo. Então se prepara e vem com a gente. Ótimo! E Lucchesi, por favor. O futuro do Brasil, Astrid, está na educação. Se nós temos um caminho para a construção do nosso futuro, é fazer uma grande aposta em educação. É aí que a gente vai ter o desenvolvimento sustentável, aí que a gente vai resolver o problema da violência, é aí que a gente vai se tornar um país com mais igualdade, com mais possibilidades para todos. E esse futuro está se transformando muito rapidamente. É o que o Pelaz e o Iberê falaram das várias profissões. Essa conversa começou com Alvin Toffoli, falando de 3 profissões, agora está em 7. O importante é que essa educação maker, essa educação baseada na resolução de problemas, que como não teremos profissões e a educação é contínua ao longo da vida, nós temos que ter uma base mental, que é a capacidade de se adaptar resolvendo problemas com uma boa competência socioemocional. E nós vamos fazer isso numa escola moderna no Brasil, com mais igualdade e com melhor construção do futuro. E com o ensino técnico. Assim seja. Eu só tenho a acrescentar aí, se estiver falando com jovens, sejam curiosos. Quando me vêm perguntar, o que eu faço para ser apresentadora de televisão como você? Seja curioso.
se permita olhar para os lados. O que eu aprendi hoje, para estar aqui, eu continuo aprendendo, viu, gente? Eu continuo estudando, eu continuo lendo. Eu quero agradecer demais a companhia de todos vocês, dos meus 3 parceiros. Muito obrigada. Iberê tem que voltar para casa que eu tenho que brincar de Mundo Maker. Muito obrigada, Lê, muito obrigada, Luquezzi. Foi muito bom aprender junto com vocês. E, sobretudo, com você aí, que está em casa, acompanhando tudo do Menos 30 Fest. Muito obrigada pela sua companhia. E um recado importante, que a gente vai repetir ao longo dessa semana. No site do Menos 30 Fest estão disponíveis mais de 50 cursos livres online. Tem muita coisa. Eu vou citar os que eu gostaria de estar fazendo agora. Marketing digital, técnicas para bombar o seu site, seu canal no YouTube e até produzir uma horta caseira agroecológica. É possível, é possível. Tem de tudo lá, gente. Então passa, as inscrições são gratuitas. Até dia 18 de setembro você tem isso à sua disposição. É só acessar o site que já está aparecendo aqui na tela. Plum, abriu, menos30fest.com.globo.com. menos30fest.globo.com.